Olá, gente maravilhosa da turma 54. Estão bem? Então, né? Então, na nossa aula de português hoje, nós vamos fazer a correção, tá? Dos exercícios que a gente fez na aula anterior de português, sobre o uso dos porquês, substantivo primitivo e derivado, né? O gabarito das páginas 87, 88 e 137. Vamos lá? Na página 87, é o exercício retomando e ampliando o uso dos porquês. Então, temos o quadrinho, né? No primeiro quadrinho, qual das formas da palavra porquê completa adequadamente a primeira fala da personagem? Porquê junto, sem acento, porquê separado, sem acento, ou porquê separado e com acento. E a segunda fala, justifique suas respostas. Então, aqui, ó, na primeira fala, nós temos o porquê separado e sem acento, porque nós temos uma pergunta. Sempre que fazemos uma pergunta, usamos, né, no começo de uma frase, usamos o porquê separado e sem acento. Na segunda frase, temos o porquê, ó, conforme está aqui, o porquê junto e sem acento, porque é uma resposta, certo? Então, o primeiro, porquê separado e sem acento, porque é uma pergunta, e o segundo porquê da fala, junto, sem acento, porque é uma resposta, certo? Agora, vamos para o próximo. Página 87 ainda. Se a mãe, né, de Armandinho tivesse dito, eu levei uma multa por quê? Qual é a forma que completaria a frase adequadamente na escrita? Qual desses três porquês ali a gente usaria? A gente usaria o porquê separado e com acento, porque aí seria uma pergunta no final de uma frase, certo? 4. O humor da Tira está em uma incoerência na fala de Armandinho, ou seja, ela não condiz, ela não está concordando com a fala do Armandinho, que não existiria se o garoto soubesse para que servem os radares. Explique a incoerência. Os radares servem principalmente para multar os automóveis que estão acima da velocidade. Logo, a mãe, de fato, foi multada por estar dirigindo acima da velocidade permitida. Então, o radar aqui, né, na explicação, ele quis dizer que é um radar para os automóveis. Só que quem dirige os automóveis são os seres humanos, somos nós. Então, a multa propriamente foi para a mãe de Armandinho, né, que estava dirigindo o automóvel que passou a velocidade. Número 5. No primeiro quadrinho, quem pergunta e responde é a mãe de Armandinho. Por que a mãe pergunta uma vez que ela mesmo responde logo em seguida? Por que, gente? Porque a mãe está respondendo a pergunta que o Armandinho fez a ela. Então, ao mesmo tempo que ela está perguntando, ela está respondendo a pergunta do Armandinho junto. Então, por isso que ficou uma resposta junto, aliás, a pergunta já junto com a resposta, tá? Próxima página, 88, letrinha B. Por que foi empregado o ponto de interrogação no final da frase? Por que levei uma multa? Por se tratar de uma frase interrogativa. Óbvio, né? Está aqui. Então, assim, ponto de interrogação é uma frase interrogativa. 6. Na resposta, por que eu não sabia onde estava um radar? Dada pela mãe, por que foi empregado o ponto de exclamação? Porque a mãe estava irritada ou nervosa por ter sido multada. Então, a minha entonação de voz tem que ser aqui, ó. Por que eu não sabia onde estava o radar? Ou seja, ela está irritada, né? Que ela não viu o radar e levou uma multa. 7. No segundo quadrinho, Armandinho emprega a palavra ufa na situação. Que sentido essa palavra tem? Quando eu falo assim, ó, ufa, terminei todas as aulas que eu tinha para fazer hoje. Ufa, meu dente não doeu quando eu o arranquei.
eu quero dizer que eu estou aliviada. É uma sensação de alívio, certo? B. Por que depois da palavra ufa há um ponto de exclamação? Aqui está dizendo que Armandinho disse que essa palavra, porque ele disse essa palavra com muita ênfase, para mostrar que ele estava muito aliviado, entendeu? Então, foi como se ele estivesse exclamando essa frase, tá? Vamos para a próxima, então, lá na página 137. No segundo e terceiro quadrinhos, foram empregadas reticências. O que justifica o emprego deste sinal? Essa daqui ainda termina lá na página 88, tá? O que significa, então, as reticências no final? Que ele não concluiu o pensamento, né? Mas ele encerrou por ali, como se ele estivesse pensando alto, mas ele não escreveu. Então, ele colocou reticências porque ele ainda tinha coisas para falar ou estava pensando mais coisas. Porém, ele encerrou ali, certo? A reticência a gente sempre usa quando a gente tem mais coisas para falar, né? Que a gente está pensando em mais coisas para falar, mas não quer mais escrever. Então, coloca reticências e o resto a gente fica no pensamento, né? Então, agora sim, lá na página 137, substantivo, primitivo e derivado. Aqui, como a prof falou quando a prof fez a videoaula desse exercício, primitivo é o substantivo, né, que não deriva de nada. Ele é o nome de um substantivo, né? O nome de um ser, de um objeto, de qualquer coisa nesse mundo. E o derivado é a palavra, é o substantivo que deriva de um substantivo, né? Por exemplo, pedra, substantivo primitivo. Pedreira, substantivo derivado. Pedreira surgiu da palavra pedra, tá? Então, vocês vão ler o quadrinho e aí vão responder a pergunta 1. Quem Gaturro tem em mente ao pensar em comentaristas de direção no último quadrinho? A mulher que está ao lado do homem que dirige. Ah, essa não tem erro, né? Quem conseguiu interpretar bem, soube a resposta. Número 2. Há nos quadrinhos palavras primitivas e palavras derivadas. A palavra mulher é primitiva. Que palavras são derivadas dela? Aqui, né, entre outras que vocês acharam ou que vocês fizeram, pode ser mulherengo, mulheraça, mulherzinha, mulherada, mulherão e outras que vocês com certeza acharam quando pesquisaram. Letra B. A palavra comentarista é derivada de que palavra? De que palavra ela deriva? Da palavra comentário. Comentário, comentarista. Letrinha 3. Adicionando o sufixo ista, indica que a pessoa, né, é praticante de alguma atividade. Então, empregando esses sufixos nas palavrinhas abaixo, vai ficar assim, ó: esportista, artista, automobilista, azulejista e baterista. Então, colocando, né, acrescentando o ista nessas palavrinhas abaixo, achamos o derivado dessas palavras. Esporte, esportista. Arte, artista. Automóvel, automobilista. Azulejo, azulejista. Bateria, baterista. Então, formamos substantivos derivados com acrescentando a palavrinha ista. Certinho, turma? Então, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem a prof, enviem um WhatsApp, um e-mail, qualquer lugar que vocês consigam se comunicar com a prof, vocês podem enviar, podem chamar a prof, que a prof vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijinhos, bons estudos, façam as atividades de verificação de aprendizagem na plataforma com bastante atenção, leiam quantas vezes for preciso. E qualquer coisa a prof está aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijinhos e até a nossa próxima aula de português.